Shalom, shalom, boa tarde. 17 de Nissan, 5.784 a contar da criação. 25 de abril de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, trazendo assuntos e estudos pertinentes às festividades bíblicas, trazendo informação, conhecimento, sabedoria, entendimento, para que nós possamos ter um refinamento emocional e espiritual, para seguirmos a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O Movimento Bnei Noach Brasil conta com a liderança do Rav Yaakov Geranstad, um rabino ortodoxo do Chabad, que a partir de 2012 assumiu a liderança no Brasil entre os não-judeus, para trazer o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, à luz da Torá, dos conhecimentos dos sábios do povo judeu, bem como trazendo de forma pertinente dentro da atmosfera e da configuração dos não-judeus, os Bnei Noach, as 7 leis de Noach, as 7 leis universais, bem como também a questão do estudo da Torá, Talmud, Mishnah, Kabbalah, dentro da atmosfera que é pertinente aos não-judeus, os Bnei Noach. Então, desde 2012, o nosso Rav Yaakov Geranstad vem trazendo as orientações, ensinamentos, para que nós possamos fazer uma jornada de forma digna e ombro a ombro com o povo judeu, pois o Rav Yaakov Geranstad, desta forma, ele representa o povo judeu para nós, e ombro a ombro com o povo judeu, estamos aí servindo a Hashem e trabalhando para poder transformar este mundo para ser a moradia divina, a moradia de Deus, a moradia de Hashem, preparando-nos e preparando também o mundo não judaico para a revelação do justo Mashiach, que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Para a redenção final, para a retificação dos 4 reinos, que é o último passo, realmente, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido de forma popular como vida eterna. Então, essa é a nossa jornada, e é dessa forma que nós estamos aí, no dia 17 de Nissan, estamos dentro da semana de Pesach, iniciamos a contagem de Omer, e tudo isso para que nós tenhamos um refinamento emocional e espiritual, para podermos, no 50º dia da contagem do Omer, estarmos devidamente, ombro a ombro com o povo judeu, preparados para podermos receber a Torá na festividade de Shavuot. Então, esse é o objetivo que nós temos pela frente, e nós precisamos continuar firmes, dentro dessa atmosfera aí, ok? Com referência à contagem do homem, nós vamos daqui a pouco trazer uma mensagem um pouco mais profunda e elevada, Estamos ainda dentro da semana de Pesach, e nós vamos falar mais ainda de Pesach, sem sombra de dúvidas, ok? Com referência à contagem a mitzvah, o preceito de fazer a contagem, de Sefirat HaOmer, a contagem do homem, que começou na segunda noite de Pesach, no dia 16 de Nissan. Simboliza a grande expectativa do povo judeu e a sua preparação para o recebimento da Torá. Quando o povo judeu saiu do Egito, os israelitas estavam mergulhados espiritualmente em 49 portais de impurezas. E para que estivessem devidamente puros e aptos para a outorga da Torá, Matan HaTorá, a entrega da Torá, Deus esperou então realmente pelo povo judeu durante 7 semanas, 49 dias, para que a purificação, e assim eles estivessem aptos e com méritos para poder receber a Torá. Por isso, quanto mais, e a lição para nós, não somente para o povo judeu, mas a lição para todo não-judeu, para os Bnei Noach também quanto mais a pessoa se prepara e
Voltou, vê se voltou aí. Então, por isso, né, tanto para o povo judeu como para os não-judeus, quanto mais a pessoa se prepara e se purifica para o recebimento da Torá, mais condições e méritos terá de receber a luz da Torá, de forma clara, e a influência da Torá sobre si e sobre sua vida será cada vez mais forte e significativa, né? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, a outorga da Torá, ela tem o objetivo de trazer luz para que nós possamos ter entendimento, sabedoria, conhecimento, para que a sua influência positiva, né, seja cada vez mais forte e significativa. Ou seja, que nós tenhamos realmente uma forma de vida significativa, né? Senão, a pessoa, por exemplo, quando diz assim, eu não encontrei o sentido da minha vida, ela está em sérios apuros, porque ela não, qual é o objetivo dela estar vivendo, né? Qual a finalidade dela viver? Então ela precisa ter uma vida significativa à luz dos olhos de Hashem, à luz dos olhos de Deus e de sua Torá. O motivo pelo qual o Sefirat HaOmer é feita por meio da contagem de 7 dias, de 7 semanas, é o seguinte: no judaísmo, o número 7 alude e simboliza a completude. Por isso o mundo foi criado em 7 dias. De fato, todo elemento material existente no mundo possui 6 lados, as 3 dimensões e seus reflexos, como as 6 faces de um cubo, e mais um lado, o 7º, que é exatamente o interior espiritual de cada coisa. Então, dentro desse aspecto, tudo aquilo que está no elemento material existente no mundo tem 7 lados. Também no ser humano existem estes 7 lados. Esses 7 lados. Portanto, para se elevar da impureza para a pureza, são necessários 7 dias. E para que possa receber a luz da Torá, que é a divina e espiritual, exige-se do ser humano que conte 7 semanas. Dessa forma, todo algarismo entre os 7 aparecerá 7 vezes. E esta é a santificação mais completa possível, né? Então, essa é a questão da mitzvah de contar, né, o preceito de contar o homem durante 49 dias, ok? Uma lição que nós vamos aprender no 33º dia, ela se refere exatamente à questão do Rabi Akiva, né? Esse período, né, entre Pesach e Shavuot também é considerado dias de luto, pois durante esse período, né, há cerca de mais de 1900 anos, né, atrás, morreram 24 mil alunos do grande sábio Tanaíta, o Rabi Akiva. Muitas explicações foram dadas, né, o porquê dessa tragédia, desse mau acontecimento, desse castigo tão severo e trágico que foi. 24 mil alunos do Rabi Akiva perderam a sua vida. A maioria das opiniões gira em torno da triste constatação de que esses sábios não respeitavam uns aos outros. Em outras palavras, que não valorizavam as potencialidades e capacidades uns dos outros, ou que invejavam uns aos outros. Então, apesar de estarem seguindo, né, o grande mestre Rabi Akiva, esses alunos, esses 24 mil que morreram, eles não respeitavam um ao outro, eles não tinham um amor fraterno, verdadeiro, um para com o outro, e ao mesmo tempo invejavam um ao outro. Então isso daí foi o motivo da grande tragédia. Então, desde então, esses dias passaram a caracterizar-se como um período no qual se guardam costumes de luto, pela enorme frustração, perda e desperdício do potencial de estudo e cumprimento exemplar da Torá,
por parte de milhares de judeus. Aproximadamente 1000 anos após essa data trágica, mais uma desgraça se abateu sobre o povo de Israel, quando se iniciaram, também nesses dias, entre Pesach e Shavuot, as famosas cruzadas, né? Que foram terríveis cruzadas que causaram o assassinato de milhares de judeus puros, inocentes e justos nos países em que habitavam as comunidades Ashkenazim, né? Ou seja, as famosas cruzadas, né? Que saíram da Europa em direção ao Oriente Médio, a Jerusalém, né? Por onde eles passavam, aonde haviam judeus, eles iam assassinando todos, matando todos que estavam pelo caminho, sem contar, né, os abusos terríveis que cometiam também contra as mulheres e crianças, né? Isso daí está nos anais da história, é só você pesquisar que você vai encontrar lá. Com o intuito de se consertar esse pecado, deve-se durante esse período tomar mais cuidado em melhorar a qualidade das relações humanas, tanto nos contextos de amizade quanto nos conjugais. Cada um deve refletir e avaliar o seu próprio comportamento, visando aprimorá-lo no seu trato diário com o próximo. Então, esse período da contagem do homem, que é, de fato, um refinamento emocional e espiritual, então os nossos mestres, eles falam que é um tempo propício realmente para dentro do contexto das relações humanas, no sentido de amizades e entre os casais, que é um momento realmente de refinar, aprimorar o relacionamento, né, entre as pessoas numa amizade verdadeira, dentro de um amor verdadeiro fraternal, né, um amor saudável, e bem como também entre os casais, né, o marido e a esposa também aprimorar o seu relacionamento, né, para que seja cada vez melhor e o convívio seja cada vez mais saudável e venha trazer edificação um para com o outro. Entre estas questões, então, os nossos mestres deixam as seguintes perguntas para a nossa reflexão. Será que estou tomando a iniciativa em cumprimentar as pessoas? Ou será que eu fico esperando ser cumprimentado para responder? Será que está havendo esforço do meu lado em auxiliar o próximo quando ele necessita? Ou eu fico apenas esperando pedir ajuda? Será que tenho lembrado do ensinamento dos nossos sábios de que mais vale um sorriso e palavras amistosas do que apenas ajudar materialmente, né, acompanhado ainda mais com má vontade e antipatia? Será que presto atenção e levo em consideração a declaração da Guemará do quanto é grande o mérito daquele que honra a sua esposa mais do que a si mesmo, sendo que promete a Guemará, toda bênção que há em nossas casas decorre do mérito de alegrarmos nossas esposas? Então vejam bem aí aos maridos, né, atenção sobre esse fator aqui, né? Segundo os ensinamentos judaicos, segundo os ensinamentos racídicos e cabalísticos, toda bênção que há em nossas casas, né, decorre exatamente do mérito de alegrarmos nossas esposas. Então, como que está esse nível aí, né? Então, por isso, né, o conselho é que reflitamos, né, sobre esses fatores durante esses dias. Amém, vê, amém. Ok? E dentro desse aspecto aqui, né, que fala de tragédias, perseguições e o ódio gratuito, né, dos não-judeus para com os judeus, especificamente. Então, o rei David, ele deixou algumas palavras imortais para que todo judeu e de todas as gerações e em todos os lugares tenham essas palavras imortais nas suas vidas. E de acordo com essas mesmas palavras imortais do rei David, David Hamelech, certo? Serve para nós também como orientação, direção,
para que nós possamos seguir um monoteísmo, ombro a ombro com o povo judeu, em direção à redenção final e ao Olam Rabá, né? Então, obviamente, diante dessas circunstâncias, quanto mais e mais abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico, já traz um arrepio a muitos não-judeus, né? E bem como andando ombro a ombro com o povo judeu, isso também vai trazer mais arrepios entre os não-judeus. Então, você pode adquirir alguns inimigos gratuitos, né? Alguns inimigos de graça. Mas as mesmas palavras que vamos mencionar aqui, segundo o rei David, que se tornaram palavras imortais, ela também serve para cada um de nós, sem sombra de dúvidas. Vamos lá? Todos eles baseados em salmos, ok? Então, a primeira menção que o rei David diz está no Salmo 9 e o verso 20. Levanta-te, Eterno, para que não prevaleça o ímpio, e sejam por ti julgados todos os povos. Então nós temos aqui, né, uma palavra imortal, ou palavras imortais, que o ímpio não prevaleça, ele não vai prevalecer. O perverso, o ímpio não prevalece, o corrupto não prevalece, né? Ele cai por terra, ele tem a sua data de validade, e quando chega a data da validade, ele simplesmente é destruído. E ao mesmo tempo também, né, por ti sejam julgados todos os povos, todas as nações serão julgadas pelo Deus de Israel, pelo Deus dos judeus, ok? Salmo 39, verso 4. Meu coração encandeceu, meus pensamentos se incendiaram, e eu falei, né? Então, que realmente, né, o nosso coração seja com amor fervente a Hashem, e que possamos declarar a Ele os nossos anseios e necessidades, porque Ele não somente ouve, mas Ele também responde. Salmo 59, verso 5. Mesmo que não pesem sobre mim iniquidades, eles se apressam em preparar-se para lutar contra mim. Vê o que ocorre e vem em meu auxílio, né? Então, o nosso socorro, o nosso auxílio, a nossa proteção está somente em Hashem, o Deus Todo-Poderoso. Salmo 69, verso 25. Derrama sobre eles tua indignação, e que sejam acossados pela tua ira, os perversos, os iníquos, os corruptos. Salmo 79, 6 e 7. Derrama a tua ira sobre os povos que não te reconhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque destruíram Iacove e assolaram a sua morada, né? Está falando principalmente com referência à destruição do primeiro e segundo templo. Os povos que se envolveram, né, nessas destruições, eles realmente foram abatidos, e aqueles que gratuitamente odeiam Jerusalém como a capital eterna e indivisível de Israel, também serão acossados no momento certo. Salmo 89, 47. Até quando, Eterno, te ocultarás para sempre? Acaso arderá sempre como chama a tua ira? Então aqui o rei David, ele expressa momentos em que parece que nós estamos sozinhos e abandonados por Hashem, pelo Eterno, né? Então é uma expressão de pedido de ajuda daquele que está aflito nas suas necessidades. Salmo 99, verso 8. Tu lhes respondestes, ó Eterno, nosso Deus, mostrando ser um Deus que perdoa, mas que também pune as transgressões, né? Então a certeza de que realmente Ele perdoa cada um de nós, se houver a verdadeira techuvá, né? Mas as transgressões são punidas, né? Ou seja, há consequências, que nós não venhamos cometer pecados que tenham consequências drásticas. Mesmo havendo a techuvá, pode haver consequências em nossas vidas. Salmo 109, 2 e 3. Porquanto o ímpio e o pérfido, com língua mentirosa, contra mim dirigem seus pronunciamentos, envolveram-me com palavras repletas de ódio e sem motivo movem ataques contra mim, né? Então é o pedido de socorro
porque muitas vezes os inimigos eles se mostram de forma fortes e cruéis, e somente Hashem é que pode nos ajudar. E o Salmo 119, verso 84 diz: quantos serão os dias de teu servo? Quando fará justiça a meus perseguidores? Né? Então aqui o rei David ele está expressando realmente a questão, né? Qual o tempo da minha vida, qual o tempo da minha existência, e ao mesmo tempo, né, quando fará justiça aos meus perseguidores, né? Ou seja, aqui David está relatando que os maus, né, eles têm, sem sombra de dúvidas, eles têm o seu dia e a sua hora do seu juízo, e portanto não precisamos ficar temerosos com isso, ok? Baruch Hashem. Vamos mandar agora o Shalom Shalom a algumas pessoas que sempre estão aí, né, aparecendo várias vezes, algumas vezes, ou pela primeira vez. Pedro Marçal, da cidade de Aveiro, em Portugal. Vini Algames, de Peruíbe, São Paulo, litoral. O casal, né, a Edna Nascimento e o seu marido Altamiro, né, grandes amados ali de Peruíbe, São Paulo. Marci Leila de Carvalho, Neide Vilas Boas da Silveira, Mauá, Grande São Paulo. José Manso, da cidade de Moju, Pará. Marli Stael, Vitória, Espírito Santo. Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, São Paulo. O casal Margarida Andrade e Leonardo, da cidade de Apuiarés, Ceará. Teacher Christian, né, que está conosco aí, de Irecê, Bahia, né? A Carla Christian, e também conhecida como Teacher Christian, lá de Irecê, Bahia. Eduardo Faria, Márcio Safra, Abel Secom Chapecó, Santa Catarina. Jairo Gonzaga, Alan Ferreira, Jaqueline Teixeira, Vila Velha, Espírito Santo. Newton Gifone, Solange Cândido, Santa Ernestina, interior de São Paulo. Ana Maria Bispo da Silva, Ana Sofia Veiga, Valda Santos, Maria Lúcia Monteiro, Fortaleza, Ceará. Mava Nier Félix dos Santos, Sinha Barbosa, Abimael Amorim, Campinas. Carlos Alberto Caicedo, de Caracas, Venezuela, né? Venezuela aí tem algumas pessoas aí acompanhando a tarde com a Torá, que Hashem conceda ao povo venezuelano rapidamente, né, a sua libertação de toda a opressão. Valdir Rodrigues, Foz do Iguaçu, Paraná. Carla Christian, a que nós mencionamos agora, né, Christian, né, de Irecê, Bahia. Edson da Cunha Nogueira, Jundiaí, São Paulo. Pebeu Rezende, São Paulo, capital. Aharon, Israel, da cidade de Elizabeth, que fica na Nova Jersey, Estados Unidos. O nosso querido Nelson Tioji Juqueran, né, da sinagoga sede lá em São Paulo, né? O Lino Ribeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O nosso querido amado irmão Gilmar Martinez, daqui de Pirajuí, São Paulo. Radames Nunes, Boa Vista, Roraima. Lisa Cacher, de Lisboa, Portugal. Digeci Xavier, aqui de Pirajuí também. Silvia Ferreira, Assis, São Paulo, capital. Regina de Paula, Cruzeiro, interior de São Paulo. Elizabeth Soares Cardoso, de Montes Claros, Minas Gerais, né? Então aqui são algumas das pessoas que nos acompanham constantemente aí. Ainda temos a Maria Soares, de Campinas, né? Temos o Jaime Rafael, né, Benei Noah, lá na cidade de Olote, né, na Espanha. Então, estamos aí através do Jaime Rafael, né, à tarde com a Torá presente também na Espanha. Baruch Hashem,
né? O Nelson Tioji Juqueran, acabamos de falar de ti aqui, seu Nelson, um querido, e um forte abraço para ti aí, Nelson. Seu Nelson, né? O nosso querido seu Nelson ali da Sinagoga Sede, Baruch Hashem. A Roseli Carvalho, né? De São Francisco do Sul, Santa Catarina. E Miriam Barros, né? Que é de fato ali de Brasília, Baruch Hashem. É isso daí, seu Nelson. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Né? Então, amados, né? Vamos em frente na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? Uma visão profunda sobre as famosas 4 perguntas da noite de Pessah, Manishtaná, né? Que nós queremos trazer aqui numa reflexão mais profunda para os amados refletirem durante essa semana de Pessah. Então, na noite de Pessah, né? Nós temos ali um momento em que uma criança ele faz 4 perguntas, né? Manishtaná, e vamos procurar, né? Conhecer um pouco mais profundamente o significado disto, né? Se nos aprofundarmos, perceberemos que ele contém os fundamentos por meio dos quais o povo judeu adquiriu e continua adquirindo sua liberdade. Referimos-nos aqui não somente à liberdade física, né? Mas principalmente a liberdade espiritual. Então, conforme disseram os nossos sábios, En lecha ben chorim ele mi seosek ba Torá. Ou seja, o verdadeiro homem livre é aquele que se dedica ao estudo da Torá. Então, se uma pessoa diz que é uma pessoa livre, mas não faz estudo da Torá, não é verdade. Ela é escrava. Ela não está verdadeiramente livre. Os 5 primeiros livros das Escrituras, conhecido como Torá ou Pentateuco, certo? É o estudo desses livros com fundamento judaico, não podemos esquecer deste detalhe. Por quê? Porque Deus se revelou ao povo judeu. A forma como Deus se revelou ao povo judeu, ele não se revelou a mais nenhum povo. Por isso, quando a própria Torá diz que o povo judeu é o povo escolhido, não tem outro povo escolhido. O povo escolhido é o povo judeu. Quando realmente pela Torá nós estudamos e nós lemos e nós procuramos compreender dentro da visão monoteísta com fundamento judaico que Hashem, através do povo judeu, que se revela aos 4 ventos de um planeta. Ou seja, Deus só pode se revelar às nações através do povo judeu. Fora isso daí, pode ter o maior teólogo da história entre as nações. Mas se não tivesse fundamento, é vazio. Pode ser a pessoa mais fervorosa na sua religiosidade. Mas se não tem o fundamento da Torá, com o fundamento judaico, também é uma vida vazia. Quando o Eterno fala através do profeta Isaías, capítulo 43, versos 9 a 11, onde ele diz que fora de mim não há Deus e Salvador, quer dizer, qualquer um que se apresente por aí, sem ser El Shaddai, sem ser o Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, este Deus que a Torá traz, que ficou tão conhecida como o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Qualquer outro personagem que se apresente como Deus e Salvador é falácia. E qualquer, entre aspas, profeta que diga, este é o teu Messias, este é o teu Salvador, sem ser o Deus de Israel, também está falando mentiras. Então, para que o homem seja verdadeiramente livre, completando Isaías 43, 9 e 11,
em que o Eterno diz através do profeta que fora dele não há Deus e Salvador, logo na sequência ele diz, para o povo judeu, vós sois as minhas testemunhas. Por que nessa passagem Deus fala através do profeta, vós sois as minhas testemunhas? Porque foi o único povo que recebeu uma revelação no Sinai, nas dimensões em que o céu desceu para a terra. Mais de 3 milhões de judeus presenciaram esta realidade. E mais uma mistura de povos, alguns milhares que saíram junto com o povo judeu do Egito. Antes e posterior a isso, nenhum povo recebeu uma revelação como essa. E Deus não se revelou a mais ninguém, a não ser dessa forma, ao povo judeu e através do povo judeu. Captou a mensagem? Busque. E dessa forma, então, é que de fato nós podemos encontrar a verdadeira liberdade. Fora isso, a pessoa, o ser humano, ele não encontra a verdadeira liberdade. Ele pode ter uma liberdade parcial, mas não verdadeira. E é importante buscar a verdadeira liberdade que só encontramos através do povo judeu no estudo da Torá e das 7 leis de Noé. O estudo da Torá é o remédio para nos libertar do nosso Yetzer Hará, o mau instinto, pois todo o tempo em que o Yetzer Hará, ele procura nos dominar, nos tornar escravos de coisas materiais que nos impedem de uma aproximação maior para com o Deus Todo-Poderoso, a sua Torá, os seus mandamentos, as 7 leis de Noé. Então, dessa forma, que nós temos a introdução às 4 perguntas Manishtama, né? E nesse sentido, nos mostra claramente que o Yetzer Hará é o nosso grande inimigo, aquele que está conectado com a alma animal. E é aquele que procura, né, essa má inclinação, ou esse mau instinto, que procura nos fazer escravos. E somente através da Torá das 7 leis de Noé é que nós somos verdadeiramente livres. Caso contrário, a pessoa é escrava, mesmo que seja aparentemente, né, viva uma grande espiritualidade na sua forma religiosa, ou um grande teólogo sem o fundamento do monoteísmo com o fundamento judaico, né, é parcial a sua liberdade. E ele precisa procurar encontrar a sua verdadeira liberdade, sem sombra de dúvidas, ok? Na primeira pergunta, né, conforme os nossos mestres, né, do Manishtaná, todas as noites, diz a pergunta, todas as noites não mergulhamos sequer uma vez, e nesta noite mergulhamos 2 vezes, né, o carpaz na água com sal e o maror no harosset, né, que são as ervas amargas, e o termo utilizado pela Haggadah para mergulhar, mergulhamos, é metabelim em hebraico, que vem da palavra tevilá, que significa imersão no mikvê. Um indivíduo que estiver em estado de impureza somente se purifica após fazer a tevilá no mikvê, ou seja, banhar-se num tanque de águas límpidas e correntes. Para alcançar a liberdade, são necessárias 2 imersões. A primeira, para libertar-se da impureza, e a segunda, para atingir a pureza. Ou seja, sabemos que a necessidade de purificar-se recai somente sobre todos nós, conforme diz o rei Salomão, em Kohelet 7:20. Ele diz: En tzadik baaretz asher yaser hatov velo yerhetá. Ou seja, não há um indivíduo justo na terra que só faça o bem e não cometa pecado. Mesmo as pessoas mais justas acabam cometendo alguma irregularidade, alguma falha, e precisam purificar-se. Quanto mais nós, pessoas comuns, que estão sempre em atraso no que diz respeito
as obrigações espirituais, né? Então, ou seja, a primeira pergunta, ela vem trazer realmente, né, a questão das nossas falhas, pecados e coisas semelhantes, né? Realmente como o maror e o carpaz, né? É um sabor amargo. Em outro trecho, Salomão ele fala que o pecado, né, ele é doce ao paladar, mas a hora que desce goela abaixo, ele é amargo como fel. Ou seja, a pessoa ela pode vislumbrar o pecado, desejar, achar que é algo bonito e lindo. Mas na hora que ela experimenta o pecado, né, aquilo se torna amargo como um fel na vida dela. Porque vai exatamente contrário à sua alma divina. É a alma animal que se alimentou e ela escravizou a pessoa e a pessoa acabou caindo realmente numa transgressão, né? E isso é amargo como fel, sem sombra de dúvidas. E é preciso purificar-se. E aqui fala sobre a questão de purificar-se 2 vezes. Ou seja, techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Dentro desse aspecto, 2 vezes por quê? Primeiro, a nossa techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Segundo banho ritual para purificar. Então, o primeiro é para limpar a impureza. Por isso, a techuvá nos limpa da impureza. O segundo banho é para alcançar a pureza. E esse segundo banho, nós vamos adentrar no mikveh, no tanque de águas límpidas, chamada Torá. E aí que vamos para o nosso segundo banho, para encontrarmos e tomarmos posse da pureza. E é dessa forma que nós nos tornamos verdadeiramente livres. Na segunda pergunta, do Manishtaná, mencionamos que todas as noites comemos hametz ou matzá. E nesta noite somente matzá. O hametz, por ser uma comida fermentada e inflada, simboliza o orgulho, a prepotência e a arrogância. Enquanto que a mitzvah, por não ter tido a possibilidade de crescer, ela simboliza a humildade. Uma das qualidades mais louvadas e enaltecidas pelos nossos sábios é exatamente a humildade. Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, o profeta dos profetas, que também ele é assim chamado, foi louvado pelo Todo-Poderoso como o homem mais humilde na face da terra. A humildade é também uma das condições fundamentais para a nossa liberdade. Uma pessoa que não é humilde, ela não é livre. Ela continua escravo do seu orgulho, né? E para alcançar essa liberdade, no sentido mais amplo, é necessário a humildade. Porque, na maioria das vezes, o orgulho, a prepotência, a arrogância se origina em algum complexo que carregamos. Para nos libertarmos dele, é necessário kulo matzah, ou seja, somente humildade, certo? Quando uma pessoa diz assim, eu sou humilde, é uma pessoa orgulhosa, arrogante. Porque aquele que é humilde, ele não diz, eu sou humilde. Ele vive a humildade. Agora, quando você escuta uma pessoa falar, não, mas eu sou humilde. Ai, meu Deus do céu, isso dá até arrepio. Isso arrepia a nossa alma. Certo? Então, a arrogância, a prepotência, né, o orgulho, faz com que a pessoa, ainda ao dizer, eu sou humilde, ela está se colocando ainda sobre as outras pessoas. E a pessoa humilde, ela não faz isso. Ela não se sobrepõe às outras pessoas. Ela não humilha as outras pessoas dizendo, eu sou humilde. Mas nas entrelinhas ela está dizendo, eu sou humilde e você não é. Entendeu? Essa é a questão. Então, cuidado com essa questão aí. A terceira pergunta da Manishtaná, ela diz, todas as noites comemos todos os tipos de verduras. E nesta noite comemos maror, que são verduras amargas. Ok? Os outros tipos de verduras simbolizam os desejos materiais, que são uma barreira perante os elementos espirituais e, consequentemente, nos impedem da prática das mitzvot
O maror simboliza algo amargo, porque as aquisições espirituais exigem empenho. Muitas vezes travamos uma árdua batalha com Yetzer Hará, a má inclinação, para alcançarmos êxitos em nossas condutas espirituais, como Torá ve'eretz, Israel, Niknim, Beisurim, ou seja, a Torá e a terra de Israel são adquiridas com dificuldades, né? Por isso, normalmente nós falamos, se você quer moleza, lembre-se de uma coisa, Maria mole não vai para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Se você quer moleza, Maria mole está no caminho errado, porque o caminho é difícil, exige realmente renúncia, exige esforço, trabalho. Se você quer moleza, vai empurrar melancia na descida, ladeira abaixo. Se você quer moleza, vai enxugar gelo. Se você quer moleza, vai desentortar banana. E assim sucessivamente. Mas se você quer ser uma pessoa verdadeiramente livre, e seja disposta a fazer renúncias, experimentar o gosto amargo das renúncias, a experimentar o gosto amargo de ser humilde, de ser uma pessoa, espiritualmente falando, simples, com modéstia, tanto no falar, como no se vestir, como no âmbito espiritual. Modéstia, humildade. Então, na noite do Seder, somos mais receptivos ao empenho e ao esforço para atingir uma elevação espiritual. E aí nós chegamos na quarta pergunta, que diz: todas as noites comemos sentados ou reclinados, mas nesta noite somente reclinados, né? Então, na noite de Pêssah, normalmente, né, se toma o vinho inclinado para a esquerda, que simboliza a liberdade, certo? Então, por isso, as quatro matzah, né, as matzot, são 4 matzot, e os 4 copos de vinho devem ser consumidos reclinados para a esquerda, que simboliza exatamente liberdade. Alguém que está sentado reclinado necessita de um apoio para não cair, enquanto alguém que está sentado normalmente não necessita de nenhum apoio. Durante todo o ano nos apoiamos em nós mesmos, em nossa autoconfiança, e muitas vezes acreditamos que todos os bens materiais que adquirimos foi graças aos nossos próprios esforços. Por isso, né, a noite de Pêssah, né, o Seder, reconhecemos que nosso apoio, todo o nosso sustento e tudo o que possuímos é uma dádiva divina, é um presente divino. Foi Ele que nos concedeu. Mesmo que você, em algum momento você diz assim, mas eu trabalhei muito, você ainda está afiado na sua autoconfiança. Eu me esforcei muito para conquistar isto. Você ainda está afiado na sua autoconfiança. É por isso que fala realmente que o nosso apoio, todo o nosso sustento, tudo que possuímos é uma dádiva divina, ou seja, é um presente divino. Depositamos toda a nossa confiança no Todo-Poderoso, todos reclinados, demonstrando que nosso apoio é o Criador, da mesma forma que nossos antepassados se apoiaram no Eterno, no êxodo do Egito, conforme disse o profeta em nome de Deus. Em Jeremias capítulo 2, verso 2. Foste, congregação de Israel, atrás de mim no deserto, em terra não semeada. O povo de Israel foi para o deserto sem questionar o que comeria e o que beberia. Deus guardou esta lembrança positiva de confiança que o povo depositou nele.
e o alimentou com o maná, o pão descido do céu, durante os 40 anos que ficou no deserto, além de dar um poço que o abastecia com água, e esse poço existiu pelos méritos de Miriam. Nessa noite reconhecemos She'en Lano Leishaen Elá Al Avinu Shebashamayim. Nessa noite reconhecemos que nosso único apoio é o Todo-Poderoso. Baseado no relato do rabino Eliezer ben David Shelita. Esses são os conselhos para refletirmos com referência a essas 4 perguntas Manishtama. Ou seja, amados, para sermos verdadeiramente livres, estudo da Torá que está inserido as próprias 7 leis de Noa. Para que sejamos verdadeiramente livres, nós precisamos de humildade. Reconhecer que tudo relacionado à nossa vida é uma dádiva divina, é um presente do Todo-Poderoso. É nesse patamar que nós precisamos andar, é nesse patamar que nós precisamos viver. Pêssach vem trazer para nós essa realidade. E entre Pêssach e Shavuot, nós temos a contagem do Homer, Sefirat HaOmer, que é exatamente um refinamento das nossas emoções e é um refinamento espiritual de cada um de nós, para podermos termos méritos para chegar em Shavuot, a entrega da Torá. Porque livres e humildes, nós podemos receber a Torá com mais pureza, mais em verdade, e tomarmos posse realmente da palavra da vida, como diz Salomão em Provérbios. Aqueles que andam com a Torá, andam de braços dados com a vida, e não na sua autoconfiança. Por isso, seja forte, seja luz. Com a graça de Hashem, à noite, nós estaremos aí para a contagem do Homer, refinando as nossas emoções e a nossa vida espiritual. Shalom, shalom. Até lá.